E essa história de ser uma ovelha do Senhor? Será que você é uma ovelha do Senhor? Como é que faz para se enquadrar nisso aí? Então, é sobre isso que vamos falar hoje, ovelhinhas. Será que você é uma ovelhinha do Senhor? Vamos falar sobre isso que é tão importante que o próprio Jesus tocou nesse assunto, então precisamos falar sobre isso. Se você não me segue aqui, me siga aqui no canal, curta o vídeo e no final manda essa palavra para mais alguém. Deus abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia agora o momento da palavra, um momento tão especial de falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, que é igualmente especial para a gente. Que Deus abençoe tua vida e vamos falar hoje sobre ovelhinhas. Será que você é uma ovelhinha do Senhor? Já parou para pensar nisso? Como é que você faz para se enquadrar nesse cargo, nesse título de ovelhinhas do Senhor? Vamos falar sobre isso porque o nosso próprio Jesus falou sobre isso. O nosso Jesus falou sobre isso ele próprio e é muito importante a gente discutir sobre esse tema, conversar um pouquinho sobre ele para entender ele um pouquinho melhor. Então vamos à palavra de hoje. A palavra está baseada lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, que nos diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Foi isso que o nosso Jesus falou. E aí isso é muito importante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e discutir sobre esse tema. Como assim ovelhinha do Senhor? Será que isso não era só para quando a gente era criança? Só quando a gente estava ainda nessa fase infantil? Ou será que agora a gente já é adultos, jovens, adolescentes e adultos, isso ainda combina pra gente? Pois eu já te adianto que combina sim, meu querido. Precisamos ser ovelhinhas do Senhor durante toda a nossa vida. Precisamos ser obedientes ao Senhor. E talvez esse seja o primeiro ponto que a gente precisa tocar. A ovelha, ela é obediente ao seu pastor. Ela obedece àquilo que o seu pastor, ela obedece e confia. Mas vamos conversar sobre alguns pontos que são muito importantes também, e a gente vai passar muito sobre isso aí, sobre a obediência ao Senhor, que é muito importante para uma ovelha. Aquele que quer ser uma ovelha do Senhor precisa entender e praticar na vida a obediência. O primeiro ponto sobre uma ovelha é que ela ouve a voz do seu Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Aí você se pergunta, Edu, como é que eu faço para ouvir a voz do Senhor? Isso parece ser tão complicado, eu não entendo direito como é que isso acontece. Deixa eu tentar descomplicar isso aqui para você. Para você ouvir a voz do Senhor, você precisa ler a palavra dele. A palavra dele você já sabe que é a Bíblia. Então você precisa ouvir a Bíblia para ouvir a voz do Senhor. E isso precisa ser bem claro no teu coração e na tua mente. Você precisa entender que quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. O que Ele quer que você saiba está ali na palavra. Ele vai te revelar coisas que você talvez nunca compreendeu através da palavra. Mas para isso você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa ouvir sobre a palavra do Senhor. Você precisa cantar a palavra do Senhor. Isso é saudável espiritualmente para todos nós. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que quando eu pego a palavra do Senhor para ler, eu estou ouvindo a palavra dele. E se eu quero ser uma ovelhinha do Senhor, eu preciso ouvir a voz dele. Ouvir as palavras do Senhor. Talvez mais especificamente, ler as palavras do Senhor. Porque quando eu leio a palavra do Senhor, eu começo a ouvir a voz dele. Porque é ele mesmo falando. Então entenda isso hoje. Se você quer ouvir a palavra do Senhor, se você quer ouvir a voz do Senhor e compreender essa voz, aprender, saber distinguir essa voz, você precisa ler a palavra dele. A palavra do Senhor, a gente já falou várias vezes aqui, que é a verdade. Você precisa gostar de ouvir a verdade. Porque a verdade sairá da boca do teu pastor, que é o Senhor Jesus. Um outro ponto muito importante que a gente precisa compreender é que a gente precisa ser conhecido por ele. E aí eu te pergunto isso hoje, você está sendo conhecido pelo Senhor? Mas aí vem uma segunda pergunta que talvez vai te deixar com uma pulguinha atrás do olho para você pensar um pouquinho mais. Como é que você tem sido conhecido pelo Senhor? Será que você tem sido conhecido pelo Senhor como uma ovelha obediente a Ele? Ou será que você tem dado trabalho para o Senhor? Você tem dado trabalho no campo da obediência e você tem sido desobediente ao Senhor? Será que você tem sido assim? Se você tem sido assim, desobediente ao Senhor, você precisa repensar um pouco na tua vida. Você precisa compreender que isso não está bom, de forma alguma, isso não está bom. E você precisa melhorar.
Você precisa se esforçar em melhorar, em ser obediente ao Senhor. Porque se você é uma ovelha, como eu falei, você ouve a voz do Senhor. Você lê a palavra dele. E aí, lendo a palavra dele, você precisa obedecer essa palavra. E aí, se você é um servo, uma ovelha obediente ao Senhor, nesse momento você começa a ser reconhecido por ele como um filho obediente. E isso é maravilhoso. Ser reconhecido como um filho obediente é algo que é maravilhoso para as nossas vidas. Porque algo muito triste é você ser reconhecido como um filho desobediente. Aquele que desobedece o coração do seu pai. Aquele que entristece o coração do seu pai. Mas antes, aquele que obedece traz alegria. Aquele que obedece traz alegria ao coração do pai e esse é querido pelo pai. Mas aquele que desobedece só dá trabalho. Então não dê trabalho ao Senhor. Não dê trabalho ao pai, mas antes seja obediente. Escolha ser obediente. Porque eu vou te dizer uma coisa, o nosso coração ele não tem facilidade para obedecer, não. O nosso coração tem facilidade para desobedecer, mas lute contra isso. Lute contra a desobediência do teu coração e resolva, decida em teu coração ser obediente ao Senhor. Fazer tudo aquilo que Ele te manda fazer, porque isso é o melhor para a tua vida. O que o Senhor manda você fazer, tenha certeza no teu coração que é o melhor para você. E aí você precisa entender uma última coisa. A ovelha que ouve, que obedece, ela segue ao seu pastor. Ela segue ao Senhor Jesus. Se você precisa seguir ao Senhor Jesus. E seguir não é simplesmente ir atrás. Seguir é fazer aquilo que Ele te manda fazer. É ouvir a voz dEle. É ser conhecido por Ele. É querer imitar a Ele. Imitar a Jesus. Sim, Jesus é o melhor exemplo que temos para imitar. Então busque imitar a Jesus. E eu sei que não vai ser uma tarefa fácil porque o nosso coração ele está inclinado para o pecado. Mas decida. Decida seguir a Jesus na tua vida. Decida seguir a Jesus porque Ele, tão somente Ele, é o caminho que vai te levar até o Pai. Qualquer outro caminho que pareça ser muito bom, ele não te leva ao Pai, a Deus. Porque somente Jesus é essa ponte que nos liga até o Pai. Então, se eu sigo a Jesus, eu estou indo em direção a Deus. Então, entenda isso hoje. Toma posse disso no teu coração. Eu preciso seguir a Jesus. Porque somente Ele que me leva até o Pai. É sábio eu seguir a Jesus. Porque somente Ele me leva até o Pai. Então, se eu quero ser uma ovelhinha do Senhor Jesus, eu sei que eu estou seguro, porque o Senhor Jesus cuida de mim. Eu sei que eu preciso ser obediente. Eu sei que eu preciso ouvir a voz dele e obedecer. Eu sei que eu preciso seguir a ele. Não somente ouvir a voz dele porque alguém falou aí algum dia e eu já ouvi sobre Jesus. Seguir a ele é muito mais do que só ouvir ter falado dele. Então entenda isso hoje, toma posse dessa palavra e compreenda que o Senhor, ele quer cuidar ainda mais de você. Para isso você precisa seguir ao Senhor Jesus e decidir ser uma ovelhinha dele, uma ovelhinha obediente, um filho obediente ao Senhor. Que Deus te abençoe e fortaleça a tua vida cada dia mais e mais. E ainda quero orar por você nesse momento. Pai Santo, querido e amado, nesse momento, Pai, eu te agradeço e te louvo, ó Deus, por esse momento que estamos aqui, ó Deus, ouvindo da Tua Palavra, por esse momento que o Senhor nos alertou, Deus, que precisamos ser obedientes à Tua Palavra, Senhor. Não a palavra de homens, não a nossa própria palavra, mas obediente ao Senhor. Porque o Senhor nos leva à boa convivência. O Senhor nos leva a amar ao próximo. O Senhor nos leva, ó Deus, a fazer o que é correto, o que é justo, o que é amoroso. Ah, Deus, nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a entender que a nossa força ela vem do Senhor. A força até para continuar com o Senhor, ela vem do Senhor, Pai. Então que confiemos na Tua força, não na nossa própria força, ó Deus. E que prossigamos, ó Deus, em direção ao alvo que é o Senhor. Pai, continua conosco, Deus. Fortalece cada um dos meus irmãos nesse momento que estão ouvindo essa oração. Eu os abençoo, Pai, agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. E que você decida em teu coração ser uma ovelhinha do Senhor. Amém?